Mano Menezes, a conversa avançou. Mano Menezes é o favorito. Vamos falar do contrato, o pedido, porque a direção do Grêmio tem um pedido para Mano Menezes e ele possivelmente, acredito que vai conseguir resolver. O Mano Menezes é o ficha 1. Se tudo der certo, Mano Menezes deve ser anunciado, talvez hoje, ou no máximo sexta-feira, não tem por que passar muito disso. Mano Menezes não precisa ser apresentado ao Grêmio, ao futebol brasileiro, não é um técnico estrangeiro, então não teria por que estender tanto assim, até o Mano Menezes ainda pode ter um efeito Grenal. Vamos falar sobre isso e, claro, a gente tem que considerar que o Mano Menezes não era o plano A e ainda temos o plano C e D. Vamos falar sobre tudo isso a partir de agora. Obrigado pelo carinho e pela audiência de cada um de vocês. Respeitamos demais o Grêmio. Eu tô muito chateado, tô muito frustrado com tudo que aconteceu ontem com essa camisa. Quando eu vi um grupo de jogadores caminhar em campo com a camisa do Grêmio. Isso não se faz jamais com isso aqui. Antes, o presente do Careca e da Alfa. Eu vou anunciar isso na sexta-feira. Tô que nem o Grêmio aí. Até a sexta eu vou anunciar. Vem aí uma grande promoção da Alfa, então já aproveita para fazer o cadastro agora. E na hora de fazer o cadastro, coloca cupom CARECA. No primeiro comentário deste vídeo, fixado, vai ter esse comentário, você vai encontrar o link da Alfa. Clica lá e faz teu cadastro, aproveita, você que curte jogar, joga na Alfa, que tá na camisa do Grêmio, e vai ter uma promoção muito massa nesta sexta-feira que eu vou trazer aqui. Eu e o Grêmio, hein? Na sexta-feira aí vamos anunciar coisas importantes. Vamos lá, gente. O Mano Menezes e o Grêmio já conversam, e aí nós já temos aqui algumas informações de tempo de contrato e pedido. Só antes, tá? Vamos só recapitular aqui. O plano A era Dorival. Era o Dorival. O que acontece? O Dorival necessita de duas coisas. Tempo para negociar, apresentar projeto, explicar para o Dorival o que o Grêmio quer, porque o Dorival, por mais que tenha feito um trabalho ruim na seleção brasileira, o Dorival tá com barganha, tá com crédito na praça, né? Então o Dorival quer se reunir, quer conversar, quer estudar, né, quer botar na mesa o projeto do Grêmio, o projeto lá de um outro time. Então o Dorival vai ser demorado e obviamente muito caro. Então o Grêmio viu no Dorival um respeito ao Grêmio, uma vontade ao Grêmio, mas sentiu que no Dorival talvez se vá perder tempo e talvez não consiga fechar. E o Dorival também tem sondagens de outros clubes. Então a partir disso, o Grêmio foi para o Mano Menezes, que era o ficha 2 e passa a ser o ficha 1. Rapidamente aqui, tá? O Mano Menezes foi procurado pela direção do Grêmio. O Mano Menezes, ele conhece a direção do Grêmio, conhece o Guerra, conhece o Guto Peixoto, está familiarizado com quem comanda o Grêmio. O Mano Menezes aceitaria um contrato até dezembro, algo que, por exemplo, o Dorival não toparia. Mano Menezes aceitaria um contrato até dezembro. E por que até dezembro? Porque essa direção do Grêmio só vai até dezembro. Tem uma eleição e depois vem a oposição e pode ganhar. O Guerra pode ganhar a reeleição? Pode. A questão é que o Guerra não deve ir. Ele deve colocar outra pessoa, né? E na situação que estamos neste momento, se a eleição fosse hoje, a chapa do Guerra perderia, né? Então, qual é a situação aqui? O Mano Menezes foi colocado para ele essa questão, se ele toparia treinar até dezembro, não seria um problema. Não seria um problema para o Mano Menezes. E aí tu pode até botar no contrato lá uma cláusula que pode ter uma renovação, mas ele aceitaria até dezembro. E até porque o Mano Menezes, ele está desempregado, ele fez um trabalho onde ele foi demitido, ele não vem em alta, o Mano Menezes, e o Mano conhece muito bem a aldeia. Então, questão de contrato, isso está resolvido. Questão salarial, o Mano Menezes estaria dentro daquilo que o Grêmio pode pagar também. O pedido. Tá? Isso é fundamental. O Grêmio tem um diagnóstico ou dois diagnósticos muito importantes e que o Mano Menezes é capaz de resolver, né? O Mano Menezes, ele precisa recuperar jogadores do Grêmio, a direção entende isso, como por exemplo o Cuejar, precisa ser recuperado. É preciso incorporar o Kahneman de novo como protagonista no Grêmio. Então só para citar duas figuras, tá? E além disso, o Grêmio vê como grande problema a marcação. A marcação do Grêmio é uma coisa que os jogadores também já relataram, e a direção sabe. Os jogadores não gostavam da maneira que Quinteiros
organizava a marcação, que era uma marcação homem a homem. Por isso que a gente via muitas vezes os adversários mano a mano com a zaga do Grêmio ou com os volantes do Grêmio sem cobertura. E tinha que correr muito atrás. Se você perceber, o Grêmio estava sempre correndo atrás dos adversários. Qualquer adversário, né? Olha o Mirassol aí, o que fez com o Grêmio. E os jogadores do Grêmio querem, e já tinham comentado entre a direção, um esquema por zona, né? Uma marcação por zona, com sobra, uma coisa um pouco mais fechada e mais tranquila para os próprios jogadores, que não sejam tão expostos assim, né? E talvez isso vai dar mais resultado rapidamente do que a ideia do Quinteiros. Talvez daria certo lá na frente, mas não tem como. Então, o Mano Menezes ele tem capacidade, primeiro, de recuperar esses jogadores, já fez isso em outros clubes, e segundo, ele é um especialista em marcação. Isso, o Mano Menezes, ele pode ser contestado por outras coisas, mas ele sabe fazer um sistema defensivo. Então, ele agrada a direção em várias questões. Recuperação de jogadores, sistema defensivo e tempo de contrato, certo? Então, essas questões estão bem avançadas. Bom, por que não anuncia o Mano Menezes? É porque o Mano Menezes ele não tem a unanimidade dentro do Grêmio. Porque a direção do Grêmio, os conselheiros do Grêmio são muitas figuras, né? Ainda se tem uma dúvida e tal, será que é o Mano ou não é o Mano? O Grêmio, junto com o Mano, que já está avançado, ele também consultou outros técnicos, como por exemplo, o Carpini, mas não foi conversar com o Carpini, técnico do Vitória. O Grêmio sondou o Carpini num intermediário. Olha, vem cá, será que o Carpini não toparia vir para o Grêmio, caso fosse feito o convite? O Grêmio deu essa sondada, tá? Então, por exemplo, seria o Carpini um plano C, um plano ou B agora, né? Porque o Mano passou a ser o plano A. Então, o Mano Menezes está muito bem avançado, pelo que eu estou sentindo e também tenho de informação. Talvez esse anúncio saia nas próximas horas, podendo ser sexta-feira, só se algo muito forte acontecer, não fecharem, e aí o Grêmio partir para outro plano, mas o Mano é o favorito. Felipão, a ideia do Grêmio é contar com o Felipão, tá? O Felipão para ser coordenador. E o Felipão, a gente sabe que o Felipão é um cara que num ano de eleição ele puxa até voto, né? Então o Felipão tem esse peso. A direção do Grêmio já fez contato com o Felipão e isso também está muito próximo. O Felipão ainda está nesse radar de ser anunciado como coordenador, mas o Grêmio tem pressa para o técnico. O certo seria contratar o coordenador, né, depois o técnico, porque o coordenador manda no técnico. Mas o Grêmio deve anunciar o técnico e depois o coordenador, se vier mesmo o coordenador, e se sim seria o Felipão. Um detalhe importante, Mano Menezes no Grenal, na beira do campo, eu vou dizer que é praticamente impossível, porque o Mano Menezes, ou o outro treinador que vier, o mais favorito é o Mano, por tudo que eu já falei no vídeo, o Mano Menezes não tem como sair no bid da CBF, porque a CBF já trabalha pouco. Imagina a Sexta-feira Santa, não vai ter ninguém de plantão. Então o Mano Menezes não estaria no bid, porque ele também tem que estar lá no boletim informativo da CBF. Então não tem como registrar a tempo. É claro que o Mano conhece o Grenal. Esse conhecimento dele é importante. O Mano pode não estar na beira do campo, na casa-mata, como a gente fala, mas ele pode frequentar lá o hotel, a concentração, pode estar dentro do ônibus, pode circular na arena como convidado do Grêmio, isso não tem problema. Agora, dentro do campo, da coletiva, não. Mas se o Mano for oficializado, já traz ele. Ele é um cara importante, comanda o time por telefone, essas coisas todas, que sabemos que dá para fazer. Porque se deixar o Grêmio sem comando no Grenal, é um perigo. Ainda mais com este grupo de jogadores e pelo que eles fizeram contra o Mirassol. Tem que ter comando. Se for humano, põe para trabalhar. Por telefone, no camarote, seja aonde for. Se possível, dá like, se inscreva no canal. Você viu o protesto que aconteceu hoje de manhã ou na madrugada? Vou deixar aqui o vídeo quadradinho para você clicar e ver o que aconteceu. Obrigado pela companhia, dá like aí que ajuda o Careca e a família.